Sejam muito bem-vindos a mais um podcast 4x1, onde vozes femininas se encontram para falar sobre empreendedorismo através de histórias reais. Antes de apresentar a nossa convidada, eu queria convidar você que está aqui me vendo e vendo as minhas companheiras de trabalho, que se inscreva no nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, se você curte assistir as nossas entrevistas, se inscreva no nosso canal e também segue a gente lá no Instagram, tá bom? Se você já faz isso, muito obrigada pela confiança. A gente faz o nosso melhor para que você aprenda sobre empreender aí na sua casa. Eu queria apresentar as meninas que estão aqui comigo hoje na entrevista, Karina Paraíso. Oi, gente! E Merielle Basílio. Olá! E dizer que hoje nós temos uma entrevistada muito especial, que é a Mirella. A Mirella é uma chefe de cozinha, assim como eu, que está trilhando o caminho do empreendedorismo, mas uma coisa que eu queria destacar, que eu vejo na história da Mirella, é que ela é formada em gastronomia, mas ela fez pós-graduação em gestão. Isso. Algo que não é convencional, porque a gente gosta mesmo é do quê? Da fogão. panela. Da panela. De cortar cenoura. De cortar cenoura. E ela foi na contramão da história, então eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa escolha nessa pós-graduação, especificamente sobre gestão. Na época que eu estava fazendo a pós-graduação, foi percebendo a necessidade, porque na época eu estava trabalhando numa franquia de restaurantes, que era do Sérgio Arno, La Pasta di Ala, e lá a gente trabalhava muito em cima das fichas técnicas, Excel, então eu saí daquele mundo papel e caneta e virou para um notebook e eu falei assim, agora a gente tem que fazer essa transição de sair só daquela receita realmente que a gente tem normalmente em papel e caneta. Sim. E pegar e colocar isso numa planilha com rendimentos, com custos, para poder aquilo ali dar dinheiro. Então, essa transição foi mais pensando assim, existia dois modelos de ficha técnica. Aquela que a gente pega a receita e faz normalmente, vai dar um custo X, e eu quero essa receita para o custo. Então, eu tenho que elaborar a receita já para o custo certo. Então, assim, eu quero um custo que eu quero chegar num preço bem... a gente tinha unidades dentro de shopping e tudo, então tem que ser competitivo para uma praça de alimentação. Então, eu tinha que ter um custo, sei lá, de R$50 o prato. Para eu ter um preço de venda de R$50, qual o custo que eu posso chegar? E é em cima daquele custo que a gente elaborava a receita. Então, eu comecei a aprender dos dois formatos. Tanto a gente fazer a receita do nosso jeito e fazer o ao contrário. Eu não acredito que eu nunca tive essa conversa com a Mirella. A Mirella é minha amiga também, minha vizinha. Sim, é do bairro. Vocês entenderam a inversão do raciocínio? Ao invés de você chegar que o seu prato custa 12 e que você vai ter que vender a 40 para ter lucro, você coloca primeiro o teto de preço e depois vê que ingrediente cabe no prato e aonde... Uma engenharia reversa. Exato, uma engenharia reversa. Quem trabalha com muito isso é quem vai, às vezes, ter um volume. Quem trabalha com evento, principalmente quando eu trabalhei com o pessoal do Marcelo Gussoni de buffet, a gente tinha muito isso, porque você tem um volume que aí você vai servir 600 pessoas. Qualquer R$1 é R$600, é vezes muito. Então, quando você trabalha com evento também, qualquer mudança de ingrediente nessa ficha técnica, você vai ter um custo ou para muito mais ou para muito mais lucro. Exato, ou muito mais lucro. Sabe uma coisa que eu acho legal que ela traz? Muitas vezes a gente faz o que a gente faz de forma tão natural que você não vê a estratégia do número. Porque não é o ingrediente em si, são os números, porque a gente está falando de negócios. Então um prato com um ingrediente da temporada custa X. Se o produto não ele custa 2X, 10X. Então, acho que quando a gente olhar para o número, né, todo mundo foge de número, né, gente? A matemática na escola era o terror da galera. E a gente amava matemática. ama tem essa visão do olhar. Exato, eu sempre tive muita facilidade com exatas, com números, física, química, matemática, eu sempre... Agora português, já era assim, acho que as pessoas que têm uma facilidade com os números já não tem tanto facilidade com as letras e tudo mais. Mas talvez isso seja o grande diferencial da Mi, né? Ela nunca olhou, e daí, né, a Bi falou, né, nessa área, né, na gastronomia é muito comum você ficar ali nas panelas, né, e
Claro, tem a questão do número, mas não a questão, né, de planilhas, de estatísticas, enfim. O número é gramas, né? É. Quilo, não é em reais. Grama, né, ml, essas coisas. E por você até gostar e se identificar, foi leve para você estudar a gestão e aplicar isso no Sim. seu dia a dia. Mas eu imagino para quem estuda gastronomia não seja tão fácil, Não. né? Até gramas, se você for pensar, já é uma coisa muito mais recente. Porque as receitas da minha avó eram tudo em xícara. Que Verdade. Puxa, era verdade. colher, era xícara, e aí era xícara que tinha que ser determinada xícara, porque de Você uma mudava xícara errado. para outra já mudava a receita e já não dava o ponto. Exatamente. Hoje em dia, a gramas já é uma evolução muito grande, se a gente for pensar em questão de receita. Os livrinhos antigos que eu tenho guardado da avó, é tudo em xícara, com colher, com aquelas cheio de massa de bolo pingada no papelzinho, e tá lá guardado, entendeu? Então, assim, a grama já traz uma precisão muito maior nas receitas, né? Porque se são 10 gramas, vai ser 10 gramas na minha casa, na sua, na dela, vai ser 10 gramas. A xícara já não é assim. Por isso que muitas vezes as receitas, essa receita não deu certo. Porque é muito intangível. Você pega uma colher, como que é uma colher de sopa? Às vezes tem umas que são mais fundinhas, né? Tem umas que são mais rasas. De marca para marca muda, de material já muda um pouco. Que tem, você pega um açúcar refinado, ele é mais fininho. Aí você pega uma farinha de trigo, você pega uma colher de açúcar, ela fica rasa. Você pega uma colher de farinha, ela fica cheia. De né? vó. Colher de vó. Isso, aquela colher recheada. Então isso já muda bastante também. Caraca, Mi. E você passou por um processo, está num processo Sim. aí, né? Gente, pra vocês terem ideia, Dona Mirella foi no nosso evento do 4x1 ano passado. Sim. E era outra mulher, vamos dizer assim, né? Mudei muito. Mudou bastante. O que aconteceu de um ano pra cá? Conta pra Naquele gente. dia, acho que eu comecei a colocar no papel realmente não só o meu sonho, mas uma vontade muito grande. Sempre tive muita vontade de empreender. Assim, não sei se eu acho que nunca caiu na minha cabeça isso, e aquele dia talvez deu esse alerta. Eu já empreendi com doces, eu já tive pizzaria, eu já tive N negócios. Sendo que eu sou chefe de cozinha especialista em comida italiana há mais de 18 anos. Eu comecei muito nova a minha trajetória. E eu nunca empreendi com isso, nunca empreendi com cozinha italiana. Só com outras coisas. Só com outras coisas. E além disso, eu pequena, eu com 8, 9 anos, minha avó tinha uma rotisserie. Então já é uma coisa de família que eu acho que eu nunca olhei com o olho de empreender com aquilo, sabe? Minha avó fazia lasanha, minha avó fazia os molhos, fazia as massas, tinha aquela negocinho de frango assado, minha função era pôr a farofinha dentro dos saquinhos, meu pai e minha mãe ajudavam, meus pais cortavam o frango, punha na sacolinha, embrulhava, e eu era aquela menina que ficava entregando para o cliente e lembrando de não esquecer a farofinha dentro do saquinho. E era no bairro lá onde a gente mora, eu e a Bianca, na ruazinha da padaria do consórcio e tudo mais. Então, assim, tem uma memória muito afetiva, se eu for avaliar. E aí, assim, há uns 2, 3 anos atrás, acho que o fato de eu ter perdido minha avó fez com que, atualmente, quando eu faço as coisas, eu me reconecto muito com ela. É muito complicado falar nisso e não me emocionar. Eu vejo a Bianca aqui se emocionando comigo, porque ela sabe da minha história. Então, assim, é uma conexão, sabe? Quando eu vejo eu fazendo a massa, eu vejo eu fazendo as coisas. E hoje em dia quem me ajuda é a minha mãe, a gente faz junta. E é um momento nosso que eu sinto a minha raiz da família como se eu estivesse continuando, sabe? Nossa, tipo, eu tenho muito certeza legal. que minha avó, da onde tá, não tenho dúvida de que ela tá feliz e abençoando e vendo tudo isso. Mas assim, sabe quando você consegue achar o lugar que você tem que estar? Quando parece que tudo conspira para aquilo. Eu ia falar sobre isso. Acompanhando a trajetória da Mirella, ela já foi confeiteira, ela já teve uma pizzaria. Sim. A sensação que eu tenho é que ela foi evitando esse lugar de assumir o papel de cozinheira como a avó dela era. Sim. Talvez por respeito enquanto ela estava Sim, viva, porque sim. tem essa coisa da gente reverenciar, né, a Sim, pessoa sim, que está sim. ali. Mas ela sempre foi para um lado, ela foi para o outro, ela vinha para cá, ela vinha para lá. E também tem a questão da responsabilidade financeira que ela tem com a família dela e Sim. com a vida dela. Ela sempre foi uma pessoa que batalhou para ter a independência financeira dela. E pela característica de ser muito boa na gestão que ela faz, tanto que hoje ela trabalha numa grande rede, né, na Sim, família Mancini, ela é muito bem remunerada pelo que ela faz. E diferente da maioria de vocês que são chefes ou que trabalham na gastronomia, que é complicada essa questão salarial,
ela precisou esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Eu acredito que existe o nosso tempo e existe o tempo de Deus muito na nossa vida. Eu acredito muito nisso. Eu acho que teve que chegar um determinado momento, ou para eu me estruturar, ou para eu estar mais madura, ou para eu estar mais centrada, ou para eu estar mais empoderada em algum momento, mais segura, para na hora que escolhesse certo. E aí, assim, hoje em dia comecei faz pouco tempo a Vigiano Pasta, né, na verdade, e aí comecei o ano passado, final de ano, falei, não, vou fazer disso, que na verdade já tinha feito um negócio com vocês, mas tudo aquilo estava amadurecendo, porque eu falei assim, tá, e agora, qual o espaço? E é um processo. É um processo, né, eu falei assim, primeiro vamos arranjar um espaço, aí eu fiquei pensando, eu falei assim, se eu alugo um espaço, é complicado pela demanda que eu ainda tenho, que eu tenho uma rotina, eu trabalho para o Grupo Mancini e tenho minha rotina, tá. Então, já tinha saído da casa da minha mãe, meu quarto estava lá, falei, vou transformar em uma cozinha. Então, aos poucos, eu fui fazendo parte de reforma, coloca a pia, passa encanamento, passa água quente, passa isso, passa aquilo. Final do ano, eu já tinha uma cozinha, mas ainda sem muita coisa. Agora, eu já tenho a cozinha com freezer, geladeira, bancada de inox, cilindro elétrico, uma batedeira da Oster, coisa mais linda. Então, aos poucos, eu tô com uma estrutura. Minha mãe me ajuda muito, ela sempre gostou de cozinha. Para minha mãe é uma terapia. Uhum. O que eu tenho de doce, minha mãe tem pro salgado. Pão, salgados. Minha mãe assim, se ela não tá bem, não tô legal, vou fazer um pão. Minha mãe, ela tem isso, sabe? Ela pega dali para fazer uma esfirra, para fazer um pão, uma esfirra recheada, e ali é a terapia dela. Eu acho que de mexer a massa, essas coisas manuais, assim, eu acho que tem uma coisa muito boa pra gente, assim, né? Que é você pegar e fazer realmente dali transformar, né? E ela tem aquele negócio, Bia. Ela olha aquilo de recheio, ela faz a massa da coxinha para aquilo de recheio e dá. Perfeito. Mas aí é sem balança, sem nada, é no olho do. Aí é a mais do que eu consigo, porque eu já sou toda da balança, toda do pezinho ela ali. Vai além, né? A minha mãe é além. Já é a cozinha de antigamente, que era igual a minha avó. Minha avó fazia tudo no olho, não tinha isso de balança digital, na época de vó não tinha. Veio para por ordem na Rose. E para trazer para o empreendedorismo a história familiar, isso, né? Porque a memória da avó, porque ela fala assim, a minha mãe, a minha avó, você vê o quanto a família tem um papel fundamental nesse lugar que você está ocupando agora, né? Minha avó sempre teve, assim, isso não tinha esse nome, né, antigamente, mas a minha avó, ela era de 42 e ela era muito à frente da época dela, porque ela sempre foi uma mulher que tinha o próprio dinheiro, tinha o próprio carro, dirigiu até os 79 anos dela, então ela era independente, sempre fez ou cerâmica, ou bolo para fora, ou salgado, ou isso, ou aquilo, para uma época que não era que nem hoje em dia. Hoje em dia, né? Sim. É mais fácil a gente falar, uma mulher sozinha pegou um carro e dirigiu. É natural. Avô apoiando, né? Exato, e meu avô apoiando, dando voz àquilo também, né? Porque tem todo um papel dele também de não ir contra, porque muitas vezes nessa geração que a minha avó vinha, é uma coisa que todo homem, não, você não vai fazer isso. Porque ele se sentiria menos, né? Porque ele não tá conseguindo pagar as contas de casa, aí a mulher tá precisando fazer, mas não é isso precisar, é ocupar a cabeça, é o querer ajudar, é o querer ter o próprio dinheiro para comprar as coisas para os netos. Fazer algo que faça sentido, isso, que te preenche. Isso, para ocupar a cabeça, né? Fazia muito bem. Minha avó fazia bolo e ia lá na Ervante, perto de casa, vender nas lojinhas. Minha avó sempre foi muito, muito para frente também. E eu acho que eu peguei isso muito dela, assim. Eu sinto uma força muito grande em ver o exemplo dela, assim, durante minha vida toda. Sempre tive muito próximo, assim, dela. E eu acho que eu peguei isso dela, assim. Gostar de cozinhar, ter a família, é diferente de querer ter isso como profissão, como carreira. Sim. Quando você viu que fala assim, não, beleza, isso aqui tá na minha geração, a minha família, mas eu também quero isso pra minha vida. Foi assim, quando eu era adolescente, antes, uns 12, 13 anos, às vezes me pegava fazendo coisinhas assim, um ovinho de Páscoa que minha tia comprava de mim para dar para a professora da minha prima, por exemplo. Aí eu um pouquinho mais velha, uns 14, 15 anos, ainda fazia isso. Eu comecei a trabalhar nova, que eu trabalhei como se fosse... Ajudava a cuidar numa escolinha que minha tia tinha, e eu devia ter uns 13, 14 anos, então eu sempre, mesmo nova, eu já tinha um pouquinho do meu dinheiro. Não sei se na época era 100, 150 reais, eu acho que para uma menina de 13, 14 anos, mas eu já tinha um pouquinho, sabe? Eu queria comprar aquele tênis, queria ir no cinema com a minha amiga, eu tinha algum dinheirinho, alguma coisa.
Quando eu fui, com meus 17 anos, saindo do colegial e falou, agora tem que fazer, prestei para economia, porque eu sempre tive muito com exatas, cheguei a prestar para economia, fiz prova, fiz Enem, tudo. Só que aí um dia eu comprei uma revista, aquela Guia do Estudante, alguma coisa assim, e na época tava muito assim, curso novo, não sei o que, gastronomia. Porque eu fui fazer faculdade de gastronomia em 2005, a gente tá falando. 2005 não era esse boom de gastronomia que a gente tem hoje. Existiam 3 faculdades em São Paulo que tinha Senac, Anhembi e OTEC, que é onde eu fiz. Que a OTEC era a mais acessível em valores das 3. Até porque faculdade de gastronomia realmente é uma faculdade caríssima. Mas se a gente for analisar em questões comparando com outros cursos. Sim. Você demanda, logicamente, dos ingredientes, uma estrutura. Um espaço enorme, com toda a estrutura para você ensinar. Os ingredientes que estão caríssimos. Hoje em dia a gente vai no mercado, você vê. Qualquer coisa é muito caro. Então, assim, como você tem as aulas práticas, você demanda de ter aquilo ali para o estudante usar e às vezes estragar e fazer de novo até dar certo a receita. Então, isso tudo demanda muito. Mas realmente é uma faculdade cara. Na época, a única que entrava um pouco assim seria a OTEC, que era lá no metrô Santa Cecília, ali na Rua das Palmeiras, no centro. E os meus professores eram os mesmos praticamente da Anhembi e do Senac. Me formei lá em gastronomia, em 2007, mas em 2005 mesmo já comecei a fazer estágio no La Casserole, que é um restaurante francês ali no Largo do Arouche, que deve ter uns quase 70 anos de idade já. É um restaurante super clássico de São Paulo, é um dos primeiros que surgiram, ele e o Gato que Ri, que são 2 lá do centro. E eu trabalhei lá, fiz estágio uns 10 meses, e de lá, com meus 18 anos, eu saí e fui para a Rua Vai Andava, no Grupo Mancini. No Grupo Mancini, que eu ainda estou atualmente, na verdade, foi meu primeiro registro em carteira, o meu primeiro trabalho, eu entrei como estagiária lá também, a mesma coisa, era uma menina, e tem vários funcionários dessa época que eu entrei que continuam lá na Rua Vai Andava até hoje. E eles me reconhecem, eles falam, Mi, conheci você menina, conheci você com 18 aninhos. Então, assim, é um negócio a mais, porque hoje em dia as pessoas permanecerem tanto tempo na minha empresa é muito raro, né? Muito raro. Muito raro mesmo. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande, a Vai Andava, ela abriu minhas portas, o Walter Mancini sempre apostou muito em mim, mesmo antes de eu mesma acreditar, porque hoje em dia eu sou uma Mirella, eu com 18 anos eu era outra pessoa, e ele, na época, não me, só isso, é livre, é aquilo outro, vai fazer um curso, vai fazer isso, e ele foi abrindo as portas, né, para eu poder evoluir como profissional, e saí, depois eu fui trabalhar para o Sérgio Arno, fui trabalhar com o evento do pessoal do Marcelo Gussoni, fui fazer outras N coisas. Não falta experiência, né? Não, aí voltei a estudar também, aí fiz minha pós. Depois ainda fiquei um bom tempo fora da Vai Andava e depois retornei faz 3 anos para fazer um outro tipo de projeto, para ser uma chefe um pouco mais executiva. Eu auxilio muito no Instagram, montagem de cardápio, fotos, mídias sociais, essas coisas. Então hoje em dia eu tenho um pé na cozinha e um pé fora da cozinha. Então, assim, hoje em dia eu tô bem no meio termo entre uma chefe de cozinha e uma chefe executiva ali na rua. E acho que quer dizer muito você, né? Isso. Eu vejo muito esse equilíbrio em você, dos dois lados, né? Ela não é só, nunca foi só confeiteira, ou só, né, na área da gastronomia. Tem esse lado muito Vamos falar de assunto polêmico, mentira. Vamos. Corta pra polêmica. Tá tendo polêmica em todos os episódios, né? A gente sabe que o mundo da gastronomia é um mundo masculino, né? Total. É um mundo onde homens comandam e mulheres não existem, né? Como é para você ver esse lugar que você alcançou? Esses mesmos moços que falam, Mi, eu te conheci uma menina, devem ser seus subordinados. Sim. Bobear, né? Como que é isso? Primeiro, eu sinto que para eu conquistar o espaço que eu conquistei, se eu fosse homem não precisava ter trabalhado tanto. Nitidamente, eu sinto isso. Eu não tô falando que talvez seja verdade para todos. O mundo todo. Sim, eu acho que na área de você. E os meninos, eles são uns doces, mas eles, principalmente na cozinha, a gente tem muita gente que não é de São Paulo, as pessoas são mais do Nordeste, tem uma outra criação, e eu super entendo que os meninos, hoje em dia, eles me aceitam de um modelo, mas a gente está falando 2025. Quando eu entrei na Vai Andava em 2005, que a gente está falando de praticamente 20 anos atrás, era uma outra Vai Andava. E as pessoas tinham uma outra
um outro acesso, coisas que hoje em dia sejam mais normais a gente conversar, antigamente não era tanto. Então, assim, mesmo nesse período todo, nunca existiu uma outra mulher chefe de cozinha na Vai Andava. Existiam mulheres cozinheiras, não chefes de cozinha. Então, assim, eu levanto muito essa bandeira e todo mundo da rua sabe que 3 anos atrás, quando eu retornei para a rede, era uma quantidade de mulheres. Hoje em dia a gente tem muito mais. Na minha equipe hoje, de 10 pessoas que eu tenho, 2 são homens, 8 são mulheres. E aí eu tenho, assim, tenho minhas meninas. Todo mundo até brinca, as meninas da Mi, sabe, assim, são todas, eu tenho meninas de 18, que é o primeiro emprego, que tem uma Marielle lá, quase, tenho Giovana, tem menininhas assim, que uma saiu da faxina, a outra tá no primeiro emprego, então, assim, são meninas que estão aprendendo, sabe, e já tenho algumas mais velhas e tudo mais, só que hoje em dia eu consigo ter essa voz, né, de conseguir trazer junto também, que eu acho que é muito importante, assim, de a gente conseguir ter uma equipe, e as pessoas veem, né, de diferente, assim, hoje em dia é mais fácil, não que não seja difícil, mas não é aquele perrengue que eu passei lá atrás. Já tá mais fácil, as meninas conseguem. Você pavimentou um caminho para facilitar para elas, né? Isso é incrível, porque é muito difícil mesmo. E é legal ver como a paixão dela, não só pela carreira, mas como ver outras mulheres ocupar um espaço, né? Porque a Bianca fez, quando ela falou, né, como é difícil, em todas as carreiras, sim, para as mulheres é sempre um pouco mais trabalhoso, né? A gente precisa se provar mais, né? Então, assim, e ela vê, não precisa passar pelo que eu passei, eu posso dar voz, ou de 10 para 2, são 10 na equipe, tem 8 mulheres e 2 homens. Porque eu falo que eu já ouvi pessoas falarem assim, não, na minha equipe não tem mulher, porque mulher pode ter filho. Na minha equipe não tem homem, na minha empresa não tem homem. Na minha empresa não tem homem também. Você entendeu? Então é legal isso. Eu lembro que, um parênteses falando que, eu lembro que na época do banco, uma colega falou assim, tem um gerente que ele não coloca mulher na equipe porque mulher pode ter filho. Aí a gente entrou numa discussão, disse, mas cientificamente é comprovado que as mulheres, inclusive aquelas que têm filhos, elas se tornam mais habilidosas do que os homens. Porque ativa uma outra parte do cérebro que você precisa agora, além de fazer o que você faz todos os dias, cuidar do seu filho, né? Então, às vezes, os homens por preconceito, e às vezes até por espaço, né? O medo de perder espaço, não levam mulheres para a equipe. Sim. Eu acho que a mulher, o homem, ele tem muito as características dele, mas a mulher a gente sempre enxerga muito além, mais né? amplo, né? A minha antiga diretora da época que eu trabalhava na franquia do La Pasta de Ala, ela falava, Mi, eu peço para você ir lá na unidade e olhar aquele banquinho. Aí você volta com um relatório disso aqui tudo. Então, assim, ela fala assim, você tem uma visão muito 360, sabe? E coisas que se ela pedisse para os outros meninos que trabalhavam comigo, que eram os outros meninos, só iam olhar o banquinho mesmo, fazer um relatório sobre o banquinho. Falar outras coisas, ele vai esquecer também. Olha! Esse homem esquece quando sua esposa pede para você buscar 2 itens no mercado. Com certeza. Anota e esquece, sangue de Deus. Não olha a lista. Não olha, é loucura. Muito bom. Deixa eu te falar uma coisa que eu também queria entender melhor. Você é uma mulher bem-sucedida, né? Jovem, é uma chefe de cozinha bem-sucedida. Tá tudo caminhando, tá tudo bem. Da onde está vindo essa vontade de transformar a sua história? De ir para um lado, de ter mais tempo, de empreender, de transformar a Vigiano numa grande empresa? Arrumando minha vida para acrescentar um filho nessa conta. E eu quero. Bom. Eu quero não, nós queremos, né? Eu e o meu marido. Estamos noivos desde o final do ano, mudamos para o nosso apartamento. E aí, para as coisas encaminharem, assim, eu vejo o quanto foi... Minha mãe me teve muito nova, eu ficava muito com a minha avó, que foi maravilhoso, mas assim, se eu puder ter mais tempo para curtir esse momento, eu prefiro. Mesmo que eu tenha que abrir mão financeiramente, né? Tipo, não trabalhe tanto, tem alguns dias, mas eu quero ter essa liberdade e flexibilidade, e para isso... Há quantos anos você está planejando isso? Uns 3, 4 anos, não é de agora. É muito legal ouvir ela falar, porque eu lembro, a gente conversa tudo isso de tempo, né? Sim. Não, Bia, eu vou fazer isso. Ela sempre teve muito esse olhar de que eu preciso fazer, não, ainda não posso, Bia, eu tô pagando meu apartamento, eu ainda não moro junto, calma. Muito estruturada, é muito planejada. Isso é algo que não é
não é comum a gente ver, né? Sim. A gente tá junto há 8, a gente comprou o apartamento, fez 2, estava na planta, aí saiu, agora a gente mudou, acho que vai fazer 2 meses que a gente já mudou para esse condomínio novo, então assim, tudo tem que ser não quer dizer que se fosse para ter acontecido, já teria acontecido, porque tem o nosso tempo e o tempo das coisas, né? Mas assim, a gente está tentando estruturar para poder, talvez eu aproveitar mais esse momento, estamos organizando para o ano que vem, e para isso... essa parte do empreender está sendo fundamental, tanto para conseguir fazer essa parte de apartamento e tudo mais, obra, é isso e aquilo que né, a gente só consegue descobrir quando começa. É um jogo que as pessoas te preparam até quando você vê. Você fala, não, moço, mas é só um interruptor. Não é só um interruptor. Ela começou a trazer uma renda extra para ela conseguir realizar esse sonho. Mas o projeto sempre foi estar completamente na Vigiano em algum momento, certo? Sim, em algum momento, sim. Eu estou fazendo uma transição, né, justamente disso, começando a empreender, e aí o empreender não é uma coisa individual, é uma coisa também pensando muito na minha mãe, porque como eu montei a estrutura na casa dela, eu sei que ela consegue me auxiliar e me ajudar, estando da casa dela, então isso... ajuda a ocupar ela também. Eu não reconheço essa história. A senhora reconhece, mãe, essa história aí? Mãe que ajuda a filha a criar a própria empresa. Mãe ajuda a filha a criar a própria empresa. Isso, né? Eu acho que mãe é um negócio a mais, né? E eu estou me organizando para ser também, para talvez até entender mais tudo que minha mãe faz por mim, porque é como se o meu sonho é dela. É basicamente isso, assim, o que eu quero, ou o que eu desejo, ou o que eu almejo, para ela é o dela também. Ela sonha junto, ela desenha junto, ela fica feliz junto, e eu sei disso, ela sabe disso, o quanto ela tem parte nisso, né? E a minha avó, a mesma coisa era com ela. O ciclo só se repete, porque a minha avó também sempre ajudou demais minha mãe. Ia no mercado e comprava alguma coisa, ia na feira, trazia um negócio. Aí daqui a pouco sabe, sempre estava por perto, sempre buscava a gente, levava a gente, ou era na escola, inglês, balé, ou qualquer coisa que fosse, minha avó sempre também estava por perto. Muito bom. Mi, a nossa audiência, né, e até a gente já passou muito por esse processo de transição, né? E é um pouco delicado, né? Várias jornadas duplas, né? Como tá sendo isso para você equilibrar todo esse processo na rotina? Agora, suspiro. porque a gente, a mulher a gente já se cobra, né? Então a gente tem a demanda trabalho, aí você tem a demanda, que aí já são 2 trabalhos, né, na minha atual coisa. Atualmente ainda estou dando consultoria para um restaurante, então já são 3 lacunas. Fora isso eu me mudei, então aí tem a parte de organizar tudo, tem a rotina em casa, e aí a gente ainda tem que arrumar o cabelo, treinar, se alimentar direito, fazer comida em casa, né? Tipo, você ainda tem todas essas demandas que, assim, são naturais da vida da pessoa. Então, o difícil é você conseguir equilibrar todos esses pratinhos. Hoje em dia eu entendo que existem fases. Teve uns dias atrás que eu estava totalmente sem rotina, comendo tudo errado, assim, e tá tudo bem, e tá tudo certo, hoje em dia eu já tenho esse entendimento, calma, uma fase vai passar, daqui a pouco tudo se ajusta, porque a minha casa tava assim, de pernas pro ar, e eu não tava conseguindo, ou eu lavava as roupas da mudança e organizava tudo, ou eu ia pra academia, e tá tudo bem também. E aí a gente também tem que ter esse entendimento, essa maturidade de que a gente faz o melhor que dá com o que tem. Perfeito. E ponto. Atualmente, eu sei que eu estou fazendo o melhor que eu posso com tudo que eu tenho à minha disposição na minha situação. Pode ser que no meu futuro eu tenha outras pessoas para demandar com a minha empresa, para me auxiliar, funcionários, outra realidade. Atualmente, estou no meu melhor com o que eu tenho. Ela é jovem, mas ela é tão centrada, né? Ela me dá cada esporro. Não, fazer exercício. É aqui na nossa rua. Vai lá fazer uma aula. Eu já falei que eu ia com ela. Eu falei que ia com ela. Passei o contato do professor. Falei, vamos juntar. Caraca, eu tinha uma amiga pra ir junto e não foi, Bianca. A gente sozinha, lutando pra ter uma amiga. E é vizinho, é perto. Gente, que loucura. Tem que ir, tem que ir. Mas é muito bom, porque se fala muito desse equilíbrio e eu
concordo super com você. Eu acho que ele não existe. Não, eu acho que nunca existe um momento ideal. Às vezes, por exemplo, Que tudo tá. não, 15 dias atrás eu tava com uma sinusite, aí a gente fica meio assim, baixa uma imunidade, esse tempo doido, muito trabalho. Aí você fala, meu, tá tudo bem, vou comer meu pratão de sopa, então você. Calma, depois a gente volta. Tem que curtir o E- processo também, né? É, porque senão a gente também fica doido. A mente da gente precisa, às vezes, do momento de descanso. A gente também tem que respeitar o corpo, que muitas vezes a gente tá passando ali do ponto. E tem tudo isso. Então, assim, são fases. Essa semana eu já consegui me organizar melhor, já consegui treinar todos os dias, fiz minha geladeira do jeito que eu queria. Treinar todos os Treinar, dias. Ai, ai, Bianca. ai. Eu vou Treinar. fazer um compromisso público aqui. Ah, gente, foco, foco. Fala de novo! Foca na chefe. Eu me comprometo aqui a postar, no dia que a Mirella for, esse episódio for ao ar, nós vamos fazer uma aula juntas. Vamos. Olha! Se você quiser, pilates, musculação, você Olha lá. escolhe, ou Caio, Bora. qualquer um. Pronto, Adoro. Caio. Vamos no Caio. Pronto. Adoro, ó. Público aí, muito Mas bom. é muito doido isso, porque a Bi sabe, meus pais sempre foram sedentários a vida toda. Aí Sim. chegou agora, que já estão, né, quase chegando, estão com 60 anos, minha mãe e meu pai tá chegando nos 60, meu pai com hérnia de disco, minha mãe tava com dor no joelho, Eu treino e por aí, isso também. automaticamente, Tudo. É, parou. passa. E o médico falou que era cirúrgico, o caso do meu pai, que só iria resolver com cirurgia, e Sim. com o pilates resolveu. Sim. Sem contar na qualidade de vida realmente, né? A gente vê que, cara, força pra levantar, força pra sentar, Eu- você perde ao longo do tempo. Não, e eu falo pra eles, o negócio é que vocês vão envelhecer bem, não é o agora, Exato. é lá na frente que vai colher. Eu conversei com um nutricionista que também é preparador, ele fica assim, ó, físico, ele falou bem assim, você tem que cuidar hoje porque você aos 60 anos vai cobrar aquilo que você de 40 não fez. Porque assim, na musculação, as coisas não é vaidade, é para que quando você chegar aos 60 você consiga ter uma mobilidade, você se preparar o seu corpo para a velhice, Exatamente. para você conseguir sentar, levantar, se locomover. Então, às vezes a gente não olha isso, né? É, Muitas pessoas pensam só na atividade física como uma questão de vaidade. é. O shape, não, é porque para que ter uma vida decente, ninguém precisa me carregar quando eu tiver 60, né? Eu comecei a atividade física, na verdade, por causa da minha profissão. E aí eu vou falar o porquê. Porque quando eu entrei no mundo de cozinha, eu ouvia muito isso. Ai, mulher é fraca. Mulher tem que ficar pedindo. Ai, a gente não gosta de mulher aqui Não porque aguenta ter você não vai aguentar a panela. Você não vai conseguir pegar a lata de óleo. Você não vai conseguir pegar isso. Acho que é por isso que eu nunca E aí- fui trabalhar em restaurante. Eu jogava a lata na cabeça do moço. E aí eu acho que de eu ouvir Mulher, não, aquilo, deixa- eu falava assim, não, Tipo, não vai eu vou ficar forte para não depender de pedir. Uhum. Porque eu não gostava daquelas caras. Porque eu não. Assim, a gente já não gosta de pedir, né? Mulher a gente já gosta de fazer pela gente. Quando você vê aquela carinha de tipo, ai, de novo, ela vai ter que pedir pra eu pegar isso pra ela, que ela não consegue pegar, então eu vou ficar assim, pera, que eu vou fazer uma academia, que eu não vou ficar, não. E hoje em dia, realmente, assim, são pouquíssimas coisas As que eu preciso. panelas que eu não nada. consigo carregar. Eles Carrego bandeja, carrego panela, carrego coisa, e os meninos falam, nossa, me carrega, me pega, e fica besta, assim, sabe? Mas eu percebo que isso faz com que, não, Mi, não... porque aí depois você inverte o jogo. Aí, não, Mi, não precisa carregar, deixa que eu carrego pra você, era só Uhum. pedir, não é? Aham. Porque quando a gente consegue fazer sozinha, o outro fala, ela não vai precisar de nada de Não vai pedir precisar. nenhum não presta favor. nada nem pra pegar pra ela. Muito Mas bom. eu acho que, e logicamente, que no começo, eu comecei a trabalhar muito nova, meus 17, 18 anos, a cozinha é uma rotina exaustiva, a gente fica o dia todo em pé. Então eu sentia a necessidade de estar fortalecendo ali para se tornar um pouco mais fácil, para eu conseguir ter as pernas mais fortes, para aguentar e não ficar tão cansada. Então, assim, isso tudo eu tenho certeza que se eu não tivesse feito, eu comecei minha musculação, eu tô falando lá com meus 19, 20 anos. E desde então, eu nunca tive uma vida tão sedentária, fora que na minha juventude eu jogava hand, fiz balé, fiz várias coisas, então nunca fui sedentária desde novinha. Minha mãe me colocou no balé, eu tinha 2, 3 anos de idade. Então é uma constância, né, assim, mas eu quero dizer que eu tenho certeza que até para os resultados que eu tenho hoje em dia, até para conseguir demandar duas vertentes de cozinha, Seu corpo se eu não forte. tivesse o meu corpo como, porque o nosso material de trabalho é o corpo, entendeu? Se você não tá legal, você não aguenta. E ainda mais ficar em pé, que é puxado, né, Bi? Tá vendo, Bi? Já me comprometi. É. aqui, eu vou. Agora vai, né, Bi? Já vai. Ela se comprometeu ali. Acredita, Chateau? Que eu vou na academia com ela no dia que No dia que sair o episódio, a gente tá lá junta, no personal, lá perto de casa, que eu já chamei ela várias vezes.
Finalmente! Vamos ter um episódio com Bianca. Cara, eu acho que você vai ter que ir lá fazer a cobertura, hein? Vou lá fazer. Vai lá fazer a filmagem. Vou ter que fazer a cobertura, porque é um momento histórico. Histórico. 4x1 mudando vidas. Muito bom, Bi. Sabe o que é legal? Assim, a gente brinca, né? De levar da academia, do motivar. E a gente volta pro início da jornada e o que tem levado você a criar o seu negócio hoje, Sim, né? sim. Que é o laços familiares. Sim. Né? A sua empresa, que você fala assim, muita coisa veio de inspiração da minha avó, e a gente falou sobre praticidade, aí vamos falar do negócio. Como você tem visto hoje, né? E como você consegue inserir o seu negócio nesse contexto dessa vida agitada? Porque a Bianca vai fazer exercício, mas ela precisa dar mais alguma coisa além do exercício. Sim. Né? Essa corrida da alimentação, da praticidade. Fala Hoje, um pouquinho. Hoje em dia, a Vigiano Pasta, eu tento fazer um modelo de negócio até trazendo um pouco mais essas raízes que a gente tinha mais, né? De ter esse domingo em família, de a gente sentar à mesa, todo mundo comer junto. Hoje, cada um às vezes come num cômodo, não tem mais esse momento de sentar à mesa realmente para curtir a refeição, deixar o celular de lado e realmente ter aquele momento de conversar, perguntar como que o outro tá, né? Eu, mesmo trabalhando na Mancini, eu vejo muito isso, várias famílias e casais que mesmo indo ao restaurante, não deixam o celular de lado e perdem aquele momento, sabe? De às vezes a criança tá ali, mas você perguntou se a criança tá bem, como foi a semana dela, como foi na escola, ou qualquer coisa que seja, sabe? De ter essa conexão, porque o que vale é isso. Você tá ali, mas não tá ali. Não adiantou nada. Você fala, a gente foi. Aí a gente sentou no restaurante. Tá, mas você tava ali realmente? Você tava ali disponível? Você tava ali para se a pessoa estivesse precisando conversar alguma coisa? Porque é isso. E aí eu tento trazer na Vigiano Pasta esse momento, que muitas vezes as pessoas querem ter o momento, mas não tem o tempo de fazer o momento. A pessoa não tem aquele tempo de falar assim, então eu vou na feira comprar o tomate para fazer o molho, para desfolhar o manjericão, para isso, para deixar apurar o molho, para depois eu montar a lasanha, para sentar e almoçar no domingo. Às vezes você não tem esse tempo, mas você quer aquele momento de sentar para comer a lasanha, mas você quer aquele domingo para poder juntar todo mundo e comer uma comida gostosa, que seja em casa. Você fala, a gente não quer ir num restaurante, a gente quer aqui em casa. As crianças ali brincando e tudo, é o cachorro, é aquele momento ali de estar ali todo mundo reunido. Então, hoje em dia, na Vigiano Pastas, eu tenho as massas que já vão congeladas com o molho pronto, com a sardela, com a lasanha ou porpetone, você monta no formato que você quer. Aí tem algumas variações de recheios, algumas variações de molhos, que a pessoa consegue consumir no conforto do lar dela. Então, Dia dos Namorados, eu tive uma venda muito grande, justamente por causa disso. Dia dos Namorados, a gente tem um momento que, na verdade, às vezes se torna trágico. Porque a pessoa vai a um restaurante... Eu não saio mais no Dia dos Namorados. A pessoa vai a um restaurante e a gente sabe das filas de espera que tem. E assim, a pessoa sai, passa em qualquer drive-thru e pega qualquer coisa e vai para casa, porque fala, eu não vou ficar 3 horas esperando para sentar numa mesa de um restaurante para comer. Sim. E várias pessoas se organizaram e falaram, não, eu nem saio mais nessas datas, eu prefiro ficar em casa, eu compro um vinho, um queijo, pego sua massa aqui, a gente faz o nosso jantar maravilhoso sem ter que demandar de estacionamento, com trânsito, com isso, com aquilo, e mais 3 horas de espera. E realmente, assim, são as exceções. Você não consegue ser bem atendido num Dia dos Namorados. A gente sabe disso. Eu trabalho em frente de grupos e, assim, por mais que a gente tenha estrutura, gente, não é o dia que a gente consegue atender naquele nível premium, assim, que a gente consegue atender nas outras datas, porque a nossa demanda, Dia das Mães, Dia dos Namorados, essas datas comemorativas, a gente tem tanta gente, mas tanta gente que não tem como dar aquele carinho a mais, conversar com o cliente, fazer, né, naquele dengo que a gente gosta, porque então, não tem condição. Tem tido aceitação? Tem, bastante. Você consegue falar para quem está começando ou para quem sonha empreender? Você está atuando na Vigiano há quantos meses? Eu tô desde dezembro. Dezembro. É. Fizemos tem uma evoluçãozinha, já que você é dos números. Se perguntar isso para mim, eu não vou saber nem falar os números. Tem. Comecei vendendo 1.000. Aí eu investi nisso. Como dezembro foi meio atípico, porque quando eu comecei as massas, foi um mês de Natal. Então, eu não consigo mensurar por aquele meu primeiro mês. Porque o primeiro mês, realmente, foi um mês que as pessoas estavam se organizando para ceia, tudo. Então, realmente, eu tive uma venda expressiva. Sim. Sendo que janeiro, por exemplo, hoje em dia, já está 5 vezes mais do que era janeiro. Então, se a gente já tivesse começado a história isso, para mim tem que ser janeiro, para eu poder mensurar. Crescido 5 vezes. Exato. Muito bom.
Porque o dezembro, na minha opinião, ele não vale para você contar como um mês, porque é um mês de exceção, é um mês da ceia, que as pessoas compram para muitas pessoas, que as pessoas se organizam para volume, em quantidade, que foi o mês que o meu cilindro manual quebrou, que eu tava cheia de encomenda, tinha as encomendas, parceria com você também, de sobremesa, de tudo. Eu falei, calma, respira. Vai dar certo. Vamos comprar um cilindro elétrico no Mercado Livre, vai chegar, enquanto isso eu vou fazendo as outras coisas que eu consigo para ir organizando minhas bases depois, porque assim, tava no cronograma. Vocês pararam para entender o que ela fez? Primeiro mês de empresa, ela teve um revés, que o negócio que é a alma do negócio dela, que é abrir a massa, quebrou. Quebrou. O que ela fez? Investiu quanto? Não, uns R$800. Você tinha esse dinheiro sobrando da empresa? Não, ainda não. Mas ela... Começando. Calma, vou investir nisso, eu não vou comprar mais um manual. Ela já pensou no futuro. E se eu soubesse que ia ser tão bom, eu tinha cobrado antes o elétrico, porque é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Você ganha muito na agilidade. O cilindro elétrico Nunca houve dúvida, você sempre confiou muito, né? No que a Vigiano ia ser, né? Sim, E vai ser, né? É que eu acredito em muitas coisas, assim, na minha vida. Eu sempre dou um passo e depois eu vou, sabe? Quando eu resolvi falar, não, vou fazer um mochilão com as minhas amigas, tá? Eu comprei a passagem, não tinha nem passaporte. Mas comprei a passagem daqui pra Londres. Falei, não, depois a gente vê, que a gente resolve. Eu sou muito dessas, assim, eu não... Se a gente ficar pensando demais, a gente às vezes não dá o passo que precisa. Só que se você não dá o passo, você vai ficar na dúvida sempre. Você fala, e se eu tivesse dado o passo, será que não tinha dado certo? Verdade. Aí você fica com aquela dúvida e aí não vai. Dezembro eu comecei com o que eu tinha. Meu cilindro manualzinho. Falei, vamos. Aí eu comecei a, realmente, graças a Deus, aí foi ter um volume de pedidos. E eu já sabia que o que eu tinha que entregar ia me pagar o meu cilindro. Só que ao mesmo tempo eu tinha que entregar para poder receber, né? Então, assim, não estava dando. Falei, não, calma, meu pai tentou arrumar um negócio, não conseguimos, não. Aí eu falei, hoje não é o dia, pai, eu vou para casa, vou descansar, amanhã é outro dia. Muito Aí eu peguei, quis o quê? Eu inverti minha ordem das minhas produções. Produziu coisas que Eu não produzi precisavam, os seus né? doces que eu tinha que te entregar lá na frente. E aí eu já adiantei para não perder 2, 3 dias de produção. Falei, eu vou correr para entregar logo as coisas da Bianca, já que eu ia mandar tudo congelado para ela. Vou fazer as produções dela e depois eu volto para as minhas produções. Porque aí eu não vou perder 2, 3 dias de produção. Mesmo estando sem o cilindro, porque aí esses 2, 3 dias eles vão lá na frente, eu ia ter que utilizar eles para fazer o doce de qualquer jeito. Então vamos inverter a ordem da situação. Aí deu certo, no final das contas deu, mas foi no limite. Eu não sei se vocês já falaram. Vem aqui, fala aqui no microfone da K. É. Da KKK. Eu não sei se vocês falaram já sobre isso, mas a Bianca, ela empreende na área da gastronomia, certo? Mas a conversa foi que ela é fornecedora da Bianca. Sim. Né? E quantas vezes dentro do nosso negócio, e a gente precisa como empreendedor e empresário ter a visão, que não é sobre nós entregarmos todos os produtos e serviços que a gente oferece. Então lembra que em algum episódio anterior a gente falou sobre ecossistema? Então... ecossistema, ego, parceria, sociedade. E quando a gente empreende, a gente tem que olhar para o mercado e falar assim, o que eu posso colocar no meu negócio, mas que eu não faço, mas que eu tenho uma pessoa que entrega com qualidade, que está alinhado com o meu negócio. Que vai gerar valor, né? E que vai gerar valor, né? Porque aqui a Bianca estava falando, você estava falando de doce que você tinha que entregar para a Bianca. E a Bianca trabalha na área da gastronomia igual você. Ela poderia até fazer os doces, talvez não com a mesma excelência, enfim, mas o quanto é mais fácil, tá bom, me entrega, porque isso eu vou entregar para o meu cliente, mas não só essa parte que eu faço. E era uma lacuna do meu serviço no Natal, eu nunca fiz doce. E os meus clientes me pediam. E eles sabem que não sou eu. Não é que eu compro o doce dela e falo que sou eu que faço, não. Eu falo eu mando o meu cardápio e ela distribui para os clientes exatamente. dela. Então, só que a gente faz uma parceria de trabalho. Ela faz a logística de entrega e eu faço a produção para ela. eu vendo, eu entrego e ela produz. E o cliente, de repente, ele não tá te pedindo o doce da Bianca. Ele só tá te pedindo assim, me dá a solução. Me entrega uma solução pronta, porque eu não quero... ter que ir em outro lugar comprar um doce. Exatamente, porque eu não quero pensar em tudo. Eu só quero que você me entregue toda a solução do jantar, do almoço, da E aí a Bianca trouxe a falar assim, eu só quero que me entregue uma solução para eu não procurar em outro lugar. Porque muitas vezes na nossa jornada você vai fazer uma festa, não, tem que ir lá comprar o doce aqui, o bolo lá no Cafundó de Judas, e no final do dia você fala assim, caramba,
tô Que cansada, trabalho. que trabalhão. Então, se você consegue ter uma É o solução, que eu faço na Chefe em Casa, que eu ouço de muitas pessoas. Antes eu recebia os diretores da empresa do meu marido aqui e era um transtorno, porque eu tinha que alugar num lugar, contratar uma pessoa, fazer as compras. Então é a solução unificada mesmo, ouvir o cliente, né? Uhum. E oferecer algo que seja diferente, que ele não passe por essa sensação de foi mais difícil fazer o evento do que viver o evento. Uhum. e Mas é, aí tem que sair também de um lugarzinho que é o ego do empreendedor. Fala assim, mas eu só quero cozinhar. Então tem que entender assim, você quer cozinhar, mas você tem que entender o que o seu cliente quer, porque o seu cliente não quer só cozinhar, ele quer. E hoje, no mundo de hoje, as pessoas estão comprando soluções. isso que eu ia falar, a gente tem que Soluções. se O ver cliente nesse quer- lugar, né? Nós somos Exatamente. fornecedores de de soluções. soluções. Então, dentro do seu negócio, Uhum. qual é a melhor solução, sendo que a base é o seu serviço, mas dentro do seu serviço, como você entrega a solução completa para o seu cliente? Porque hoje em dia as pessoas não têm tempo, a IA tá aí, a urgência, o mundo mudou, Uhum. né? E é tão muito legal. forte isso que em muitas reuniões de apresentação do meu trabalho eu falo, a minha empresa faz esse tipo de serviço. Aquele serviço que eu não faço, eu me comprometo com você a te auxiliar a encontrar alguém que faça. Faça. Porque para nós que somos da área, é fácil você saber quem fornece um doce. Sim. Né? Quem faz eu faço massa, ela faz doce, mas eu quero uma outra, Você um entende folhado. que é diferente de eu passar o número dela para o meu cliente, Sim. fala com a Mirella, que ela tem doce. Aham. sim. E É um nível de comprometimento com a solução do cliente maior. isso. Ela vai entregar junto o meu produto com o Isso, dela. E exato. o cliente não vai ter que se preocupar com 2 entregas ou 2 pagamentos ou E 2. um nível de responsabilidade a mais Maior, também, né? sim. Exatamente. Por isso que eu não falo por isso que não são muitas pessoas que eu com as Então, quais mas eu quando faço você isso. traz dentro dessa visão de ecossistema, com quem nós vamos nos aliar? Porque você está trazendo um produto para dentro do seu serviço que gera valor ao seu negócio. Você não pegou qualquer um, é igual o brigadeiro. Já teve aquele brigadeiro assim, nossa, esse brigadeiro parece que foi feito em casa. Aí, esse troço é ruim, parece aqueles brigadeiros de latinha. Então, assim, se você prima pela qualidade da entrega, você não vai trazer qualquer outro fornecedor para dentro da sua casa, do seu negócio. Eu acho que isso é a base mesmo, né? Quando eu comecei na pandemia a referenciar pessoas e a vender itens de pessoas, que eu tenho hoje as tortas que são feitas pela Juscelia, as grandes são feitas pela Mônica. Então, assim, eram mulheres que precisavam a Mônica precisava, a Juscelia precisava também, a Mi também para ajudar ela nessa renda extra, que ainda é isso. Mas é um olhar de responsabilidade também, porque quando a gente referencia, quando a gente entrega o produto de outra pessoa, Você se é torna como se eu tivesse avalizando, né? assinando, Você está avalizando o que o ela outro. produz. Então não dá para ser uma coisa sem confiança, Sim, né? sim. E é muito. Eu gosto desse papel, mas eu faço com poucas pessoas. A sobremesa do Natal, acho que é o 2º ano que a gente já é o fez. segundo Já, ano, é. Teve muitas pessoas. Na verdade, esse último ano eu tava até na dúvida, Bi, não. Tem um monte de gente que tá me pedindo do outro ano. Se Você ferrou, vai ter que ferrou, fazer. vai ter que fazer. Porque as Eu pessoas já já estão me vendi, se pedindo. vira para entregar. Basicamente isso, É. porque as pessoas já acabam linkando, conseguem entender a praticidade, a comodidade. Não, já vou resolver tudo e acaba que para a pessoa resolver o problema dela é o que a gente faz. Quais são os próximos passos, amiga? Para Próximos sua passos? empresa, dessa tua visão aí de longo prazo. Agora falta eu acabar de ajustar essa parte. Primeiro que eu tô fazendo vários testes com o cardápio. Então, às vezes, eu coloco itens, retiro, vejo aceitação. Outro dia eu coloquei porpetone, agora eu coloquei lasanha. Aí tem itens que eu vejo que as pessoas gostam mais, preferem mais. Tem coisas que eu ainda quero acrescentar. Então, ainda tô nessa fase de teste de cardápio, Tá porque feliz? muito. Dá pra ver, Outro né? dia eu participei de uma feirinha no condomínio que eu agora estou morando, de empreendedores. E aí teve essa voz para os moradores que empreendem. Aí tem uma vizinha minha que faz bolo, tem o outro vizinho que faz artesanato. E aí juntou todo mundo no -2 lá da garagem do nosso prédio. E aí eu levei uma panela de pressão elétrica, o meu fogãozinho portátil do camping e finalizei as massas ali para as pessoas poderem degustar e provar. A minha proposta era levar algo que a pessoa conseguisse provar lá na hora. Não que a pessoa levasse para finalizar comer em em casa. casa. Justamente para a pessoa conseguir já provar ali o meu nhoque, o meu ravioli de costela, o meu molho. E a pessoa já tivesse aquela experiência ali para depois sim
Que aí eu tive outras pessoas que vieram entrar em contato para encomendar. Agora eu quero ir para você entregar na minha casa e tudo mais. Só que ali eu acho que a pessoa teve a oportunidade de já conhecer a minha marca, a minha massa, as pessoas encantadas, crianças vindo falar, tia, o melhor nhoque que eu já comi, isso e aquilo. Então, assim, você já consegue ter ali já o resultado, né? E saber não tem que mandar mensagem perguntando depois. Coisas que a gente hoje em dia tem no nosso negócio, Bi. A gente manda para a pessoa finalizar na casa dela, mas a gente não vê a pessoa comendo a nossa comida. Não. A gente não vê aquele olharzinho que é diferente, é gostoso. Sabe? De quando a pessoa... Por isso que o buffet A Chefe em Casa ainda existe, é gostoso. É gostoso Ver a reação daquilo da que a gente pessoa come na hora. cozinha. Isso, porque é diferente. Sim. Tem coisas que a pessoa consegue escrever na mensagem, mas tem olharzinhos que a gente vê Na hora. não tem nem o que a pessoa descrever, que às vezes sabe? Que eu acho que é mais gostoso, assim, é gratificante para o nosso trabalho, que trabalhamos com o lazer do outro, ou com o momento do outro, né? É muito gostoso. E lá foi uma oportunidade bem legal, e acho que vai ter recorrente, estão fazendo de 15 em 15 dias, talvez eu participe novamente outras versões, porque eles estão fazendo um rodízio entre as pessoas que empreendem lá no condomínio. Mas eu acho que o próximo passo é acabar de estruturar toda essa parte, tanto da estrutura que eu tenho lá atualmente, que eu vou ter que demandar mais freezer, mais coisas, acabar de finalizar toda essa parte que eu quero também de ter aquele aplicativo para as pessoas jogarem tudo no carrinho e conseguirem, porque aí eu finalizando essa parte de teste de cardápio, a pessoa vai conseguir fazer isso e conseguir comprar mais fácil de mim. E aí depois o próximo passo é, às vezes, ter um iFood, começar a ter plataformas e aí tudo mais. Muito bom. E como te encontram, Mi? Qual o seu Hoje em dia eu tenho o @chefe Mirella Vigiano, que é por lá que eu comunico o trabalho. É lá eu tenho o meu cardápio, lá a pessoa consegue acessar para fazer pedidos no WhatsApp. Atualmente eu consigo fazer a logística, então se a pessoa pede de mim, eu mando entregar via motoboy, isso eu tenho acesso, mando o link, a pessoa acompanha a entrega e tudo mais. A pessoa consegue pagar via... Hoje em dia a gente tem as coisas mais digitais, né? Então a pessoa consegue pagar via cartão de crédito, tudo online, a gente faz toda essa parte. E aí, às vezes acontece da pessoa ter uma quantidade maior, um evento, alguma coisa, aí a pessoa tem que entrar em contato no WhatsApp, que aí tem coisas que eu tenho a pronta entrega, quando são quantidades maiores, aí é só sob encomenda mesmo. Muito bom. Muito bom. Me conta só uma última coisa. Se a sua avó pudesse estar aqui hoje com a gente, o que você falaria para ela? Ai. É difícil. Não é, não. Ai, é só agradecer, eu acho, ela. Porque eu só tô continuando o que ela começou só. E eu sei que ela tá orgulhosa de lá. É difícil falar, porque assim, a minha avó, ela teve um papel de uma avó-mãe, sabe? E ela buscava na escola, eu passava a tarde com ela. E eu tive a oportunidade muito, muito grande também de ir na TV Gazeta, um ano antes dela falecer, e eu fiz uma receita em homenagem a ela, que é a Receitas do Baú, que eu fiz uma goiabinha dela. E é muito doido quando Deus dá essas oportunidades pra gente, porque foi um negócio que ela ficou tão extasiada, assim, sabe? Contou para todas as amiguinhas dela que eu ia aparecer na TV fazendo uma receita dela, que eu acho que tem coisas que não tem preço na vida. É um momento que foi exatamente um ano antes dela deixar a gente aqui, e foi um pouco através da Bianca, que foi através da Mari, né? Então é doido isso. Mas ao mesmo tempo eu consegui ter essa oportunidade de ir lá, fiz uma receita no meio da pandemia, em homenagem a ela. E assim, foi muito gostoso, porque a família toda falou dela, a família toda falou das comidas dela. Ficou muito legal essa homenagem que a gente fez em vida para ela, né? E ela toda orgulhosa, né? Qualquer um que passasse, ela estava contando que eu ia passar na TV fazendo a receita dela. Tá certa, tem que divulgar mesmo, né? Muito bom. Meninas, que gostoso conversar, né? Foi muito leve a conversa, eu sabia que ia ser assim, eu sabia que ia ser inspirador. Para mim é muito legal ver você aqui, eu fiz o convite, você aceitou de pronto. Eu queria muito que você tivesse a oportunidade de falar sobre a sua história, sobre os seus projetos, porque eu acredito que são essas palavras que vão te mover. Se você não pensava em expansão, você pensou aqui que nós te perguntamos. Sim. E é isso que a gente tenta fazer com as empreendedoras que vêm aqui. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada, meninas, por me ajudarem, porque eu mais chorei do que falei. Mas eu queria agradecer você que está aí em casa também, que está nos assistindo, pela confiança, e dizer que a gente se encontra no próximo episódio.